Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Pessoal, eu já queria gravar isso há um tempo. A ideia aqui é fazer um bate-papo, onde a gente possa conversar, eu posso contar um pouco da minha trajetória, das minhas experiências. E eu sempre quis fazer isso, mas toda vez que eu tentei filmar, ainda mais mostrando meu rosto, eu não gostei. Então o podcast é uma das coisas que eu mais consumo diariamente. E se for para fazer algo nesse sentido, acho que a gente tem que gostar. Então eu escolhi uma ferramenta que eu gosto e eu acredito que eu vou alcançar as pessoas que também curtam e queiram fazer amizade comigo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, não esqueça de se inscrever aí na plataforma que eu estou postando isso, né? Colocar o curtir e também compartilhar isso com outras pessoas que eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Então vamos nessa. Então, pessoal, eu acho que para começar isso, eu acredito que o tema da nossa primeira conversa deveria ser cura. Por que cura? Toda vez que eu conto a minha história para alguém, eu costumo iniciar ela dizendo que Deus me curou do câncer. Mas assim, afinal de contas, como que essa cura acontece, né? Será que a gente, na verdade, vamos lá. A gente idealiza a cura como se fosse algo mágico, tá? E eu queria já, de antemão, também dizer que Deus pode curar de forma mágica também. Há inúmeros milagres que a gente presencia. Alguns não, mas ouvem dizer de curas mágicas mesmo, que é como se fosse um estalar de dedos. Mas para mim não foi assim. Quando eu digo que eu fui curado do câncer, foi um longo processo. Mas eu entendi que sim, foi uma cura. Para mim, sim, foi mágico. E para mim teve impactos que, quando eu falo de cura, não diz respeito apenas à doença, mas sim a mim como pessoa. Então, como que a gente pode começar isso? Quando eu descobri a doença, eu estava em uma grande virada de chave na minha vida, que foi o nascimento do meu filho. Meu filho tinha apenas 1 mês. E eu descobri essa doença e é claro que automaticamente a primeira coisa que eu pensei, eu lembro que os primeiros dias lidando com essa voz na minha cabeça falando que eu tava com câncer era, cara, meu filho acabou de nascer. Meu filho acabou de nascer, eu tô começando a vida agora e como acabar assim, né? E sim, eu realmente pensava que a minha vida ia acabar. Eu não estava em um estado de, tipo assim, aceitou a derrota, sabe? Não. Eu passei por tanta coisa quando eu tive esse diagnóstico que eu realmente achei que não tinha como eu sobreviver a tudo aquilo. Eu não estava triste, não estava depressivo. Eu lembro que as coisas que eu pensava eram assim, cara, eu não posso demonstrar para minha família que eu tô sofrendo aqui. Eu não quero que eles tenham uma imagem de alguém que nos últimos dias de vida passou sofrendo muito. Então, se for para eu sofrer, que seja aqui quieto, e na frente deles eu vou me demonstrar forte. E às vezes que eu conversava com a minha esposa, eu falava, olha, você precisa cuidar do nosso filho e dizer para ele que eu amo ele. Eu lembro que algumas conversas eu tive com o meu irmão, com o meu pai, e eu falava bem assim, olha, ajuda a criar o meu filho. Ajuda a criar o meu filho, porque eu pensava assim, esse carinha não vai ter uma figura paterna, ele precisa de um homem na vida dele, então eu sei que daqui eu não passo. E eu tô sendo bem sincero e honesto compartilhando isso, porque foram coisas que se passaram na minha cabeça, mas é aí que entra a parte da cura e do milagre que eu necessariamente nessa conversa gostaria de ter com vocês. Quando eu descobri que iria ser pai, muitas coisas passaram na minha cabeça, principalmente a responsabilidade de saber que eu ia ter a minha casa, a minha família, né? E eu ia ter uma vida ali que eu precisava influenciar ela de maneira positiva. E se tratando de filho, eu lembro que em várias orações eu pedia para Deus o seguinte, falava, Deus, me ensina a ser mais forte para poder ensinar isso para o meu filho. Deus, me ensina a ser mais paciente para eu poder lidar, ensinar isso para o meu filho, né? E assim, parece até que a gente
não aprendeu a lidar com Deus, né? De tantas coisas que a gente ouve falar dele, que quando a gente pede alguma coisa para Deus, ele não dá de mão beijada. Eu, como pai, hoje, eu entendo isso, né? Quando a gente pede alguma coisa, quando o nosso filho pede alguma coisa para nós, não é só dar de mão beijada, você precisa ensinar o nosso filho ali, e Deus faz muito isso com a gente, nos coloca circunstâncias e momentos que vão nos fazer ser mais fortes, que vão nos fazer ser mais pacientes, e é difícil da gente entender isso no momento da provação, né? No momento da guerra ali, é muito difícil você digerir tudo isso que está acontecendo, né? Mas assim, eu sempre fui um reclamão profissional. Cara, sempre reclamei de muita coisa. Se tinha dinheiro, tava reclamando. Se não tinha, tava reclamando. Nunca fui uma pessoa bem resmungona mesmo, né? E quando eu fiz as minhas orações pedindo para Deus força, pedindo para Deus paciência, eu acredito que, ainda mais ali, como eu disse, fazia um mês que meu filho havia nascido e vem esse diagnóstico em nossa vida. Eu tô falando isso hoje porque eu olho para trás, tá? Mas no momento eu não conseguia enxergar ali que Deus estava me forjando, né? Deus estava me fazendo ser um homem mais forte, Deus estava me fazendo ser um homem mais paciente, porque afinal de contas, vamos lá, se você está me ouvindo isso, você sabe exatamente a condição que a gente se encontra, né? E eu já quero declarar para você que isso será passageiro, tá? Mas você sabe que é uma situação que foge do seu controle. Você não tem controle no que o médico vai tomar de iniciativa para o seu tratamento. Você não tem controle do relógio para os minutos se passarem, os remédios serem administrados e você poder voltar para casa. Você meio que não tem controle dessas coisas. Você fica totalmente dependente de Deus, tá? Não quero dizer que é dos homens, que é da doença, que é da medicação. Não, você fica dependente de Deus ali, porque é uma situação que eu preciso pedir muito que você tenha paciência. Você precisa ter o controle ali da sua cabeça, porque senão você pira. Senão você entrega os pontos e não é isso que Deus quer de você, não é isso que eu quero de você. Então calma aí, fica firme que isso vai passar. E eu vou mostrar para você aqui, nessa conversa, como que isso entrou no meu coração e como eu entendi que, cara, isso aqui é só uma prova, é só uma luta, é uma academia. Vai doer, vai machucar, mas eu preciso chegar até o final. Então, assim, te dando todo esse contexto de como eu era, de como eu me comportava, um dia eu precisei ser internado para poder normalizar alguns exames e assim começar a quimioterapia, certo? Nessa internação, o meu sogro fez uma visita para mim. Eu internei, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, se eu não estou enganado. E eu lembro que no sábado, o meu sogro, que também é pastor, né, foi fazer uma visita para mim, para ler uma palavra comigo, conversar comigo e orar comigo. Ele foi lá, a gente conversou, a gente orou, e ele falou assim, olha, Deus está me instruindo a fazer uma oração com você. Uma oração que você vai fazer retirando todas as palavras de morte que você trouxe para sua vida. O que Deus está pedindo aqui para mim, que o Espírito Santo está falando no meu coração, é que você precisa fazer essa oração. É você declarar a vida sobre você, você retirar essas palavras mórbidas que foram ditas e profetizar cura sobre a sua vida. E eu vou ficar aqui só acompanhando e intercedendo por você. Fizemos essa oração, eu fiz essa oração, porque, como eu disse, eu tava com esse sentimento de, tipo assim, cara, infelizmente, pela gravidade da minha saúde, eu não consigo sair vivo disso. Mas fiz essa oração, isso se tratava de um sábado, como eu disse, né? No domingo do dia seguinte, pela noite, eu ainda internado no hospital, eu recebi uma mensagem da minha esposa, na verdade ela me ligou, né, chorando bastante, falou, olha, você não faz ideia do que aconteceu na igreja hoje. Foi o seguinte, nós estávamos no culto, no final do culto, algumas pessoas foram à frente para receber oração, e o meu sogro, no caso o pai dela, né, meu pai estava ali na frente, né, e o pastor chamou ele um pouco mais à frente, pediu para algumas pessoas irem orar ao lado dele, e disse para ele o seguinte, olha, Deus está entregando para você a cura de um câncer. E naquela hora todo mundo desabou, todo mundo começou a chorar bastante, né,
E meu sogro, né, teria dito aos homens que estavam ali que a cura não era para ele, sim pro genro dele, que no caso sou eu, né? Então foi uma experiência muito forte. Eu ouvindo aquilo também me emocionei bastante. Meu pai, que estava comigo no hospital, se emocionou bastante. Foi um momento muito lindo assim. E já no dia seguinte, o meu sogro foi ao hospital para contar novamente tudo que aconteceu e falar bem assim: olha, eu vou fazer uma oração aqui porque Deus me entregou esse milagre. Eu só sou o mensageiro, estou trazendo ele para você. 2 dias após essa conversa com meu sogro, isso aconteceu na segunda, quando foi na quarta-feira, eu comecei o meu primeiro protocolo de quimioterapia. E aqui, a nossa conversa podia durar 1 hora, mas partindo já para o final, o que eu quero dizer para você, e já resumir, eu fiz todo o protocolo de quimioterapia. Eu sofri com a quimioterapia, com as náuseas, com os enjoos, eu sofri vendo os meus cabelos caírem, fiquei careca, passei toda a dor de várias e várias agulhadas que eu tive que sentir, mas sabendo que eu estava curado. Aí você vai falar para mim: pô, mas como assim? Se Deus te dá a cura, você não tinha que passar por isso. Talvez algumas pessoas pensem assim, tá? Se Deus te deu a cura, você não tem que passar por isso. Já era, arrancou ali, tá mágico, faz o exame e acabou. Não, gente, pra mim, veja bem, e até observando alguns testemunhos que eu já presenciei, o fato de Deus te dar cura não te livra do processo. Foi isso que aconteceu comigo. Deus me curou sim, mas para as orações que eu havia feito anteriormente e para os pedidos que eu havia feito a Ele, resumindo, eu tinha que passar por aquele processo. Eu sabia que a cura era certa. Eu posso fazer uma analogia disso à vinda de Cristo, né? A gente sabe que Cristo vai vir, né? Que Cristo vai vir nos resgatar. Só que o processo até lá ele é longo, né? Você tem que passar por todas as dores da terra, né? A gente tem que sofrer tudo que a gente tem que sofrer aqui, perder pessoas que a gente ama, mas já com a promessa certa de que a vitória é nossa. E a mesma coisa aconteceu com relação a essa cura que eu digo que eu recebi. Eu precisei passar por todo o processo. Eu pedi para ser mais forte e eu fui colocado em situações em que eu tinha que ter o controle, ao mesmo tempo da minha cabeça, ao mesmo tempo do meu corpo, medindo esforços, sabendo a hora de se esforçar, sabendo a hora de descansar e a maioria das vezes sabendo a hora de chorar. Sim, chorar. Sentir a dor, sentir o sofrimento, reclamar. Eu reclamei no sentido de assim, eu tô cansado já, eu não aguento mais esse enjoo. Várias madrugadas eu reclamei nesse sentido, tá? Mas nunca questionei a Deus do porquê que eu fui escolhido para carregar essa doença. Por que eu tenho que passar por isso como se fosse uma pessoa melhor? Não, isso eu nunca fiz. Mas sim, teve momentos em que eu precisei abrir a boca e falar assim: Deus, eu tô cansado já. Tô cansado. Eu, por muito tempo, fiquei dependente das pessoas à minha volta, né? No primeiro mês, inclusive, eu fiquei ali na cadeira de roda, não tinha forças para andar. Papos que nós vamos tendo em outras conversas, né? Mas a cura de Deus é diferente daquilo que você está pensando. Acho que a gente pode resumir essa palavra nesse sentido. Talvez Deus já tenha te dado a cura. Se você buscar aí na sua cabeça, você vai lembrar quando você teve o discernimento disso. E agora você está no caminho, você está no meio do processo e está se questionando aí de tipo assim, cara, quando que vai acabar? E é normal a gente passar por isso, eu passei por isso. Mas o que eu tenho para dizer para você, calma. A cura é certa. Ela vai vir na proporção que Deus achar melhor para você. Tá bom? Ela vai vir na proporção que você aí, que tem um familiar que tá passando por isso e tá sofrendo, porque eu sei que a minha família sofreu muito, ouvi muitas coisas deles do tanto que eles sofreram, me vendo passar por tudo aquilo e não podiam fazer nada, mas tenha calma, é um processo que é uma forja, entendeu? Então a cura vai vir, a cura já veio, deixa eu corrigir aqui, a cura já veio, mas você precisa respeitar o processo.
Deus pode te curar de forma mágica, pode. Mas se você precisa aprender alguma coisa, vai ter que ter paciência, vai ter que ter domínio próprio. Você vai ter que ter ali os frutos do Espírito Santo, beleza? Mas é isso então. Eu espero que a nossa conversa tenha sido bacana. Eu gostei muito. É só o começo de muitas outras conversas que nós vamos ter por aqui. E é isso. Beijão e um abraço.